Bom, pessoal, então dando continuidade aqui, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, porque no final do último vídeo eu informei que eu ia ensinar vocês a realizar a instalação do Packet Tracer. Mas na verdade a instalação é muito simples, né? Qualquer pessoa que já tenha instalado um aplicativo no Windows ou no Linux vai ter capacidade para realizar a instalação do Packet Tracer. Então não vou cobrir essa fase. De qualquer maneira, se vocês tiverem qualquer tipo de problema, vocês podem entrar em contato comigo e aí a gente auxilia o processo de instalação. Bom, após a instalação, o Packet Tracer vai ficar disponível para vocês. Então, aqui no meu caso, eu utilizo o sistema Linux Mint e ele está disponível aqui para mim no menu educativo, tá? Então nós temos aqui Packet Tracer. Eu vou clicar aqui no Packet Tracer e aí ele vai abrir o simulador. Primeira coisa que a Cisco aqui, né, pede pra gente é que a gente forneça o nosso login da Networking Academy, né, a plataforma de ensino à distância da Cisco. Então, como o Packet Tracer está muito relacionado à Networking Academy, ele pede para a gente fornecer o login. Se nós não tivermos login, é possível criar um na plataforma da Cisco. E ao mesmo tempo que nós criamos aqui o login, é possível também obter um curso gratuito de Packet Tracer, um curso de 10 horas que a Cisco oferece. Ele é em inglês, mas é bem tranquilo de ser seguido caso alguém tenha interesse. Então eu recomendo vocês tentem fazer a inscrição, clicando aqui em seguir. Mas se vocês não quiserem ou se vocês não conseguirem, vocês podem utilizar o Packet Tracer como convidado, né, como guest. Então, existe uma limitação a utilizar como guest, então nós só podemos salvar os arquivos até 3 vezes. No entanto, para todos os nossos propósitos aqui da nossa aula, é possível, é tranquilo utilizar. Então a gente não vai ficar utilizando massivamente o Packet Tracer a ponto da gente precisar criar uma conta, se fosse o caso. Então vocês podem utilizar o Packet Tracer como convidado, ou se vocês quiserem realizar a inscrição, vocês também podem, tá bom? No meu caso aqui eu vou utilizar como convidado, então eu vou clicar aqui Continue as a Guest. Ele vai, de qualquer maneira, ele vai abrir a página da Cisco, né, caso a gente queira se cadastrar, né, fazer o login. Vou voltar, então eu voltei aqui para o Packet Tracer. Ele inicia um timer de 15 segundos, né, para a gente poder confirmar aqui o nosso logon como convidado. E após a finalização, a gente vai clicar em Confirm Guest. E por fim, ele vai abrir o simulador. Então, o simulador do Packet Tracer, a princípio, ele pode parecer um pouco complexo, um pouco difícil de ser utilizado, mas muito pelo contrário, ele é extremamente simples. Ele é um software extremamente didático e fácil de ser manuseado. Aqui em cima nós temos a área com os menus, tradicional de qualquer aplicação Windows, né? Aqui nós temos alguns atalhos para algumas opções, não vou entrar em detalhe agora nesse momento. Aqui nós temos a principal área onde nós vamos criar a nossa rede, através da topologia, através da interligação dos equipamentos. E aqui na parte inferior, na primeira parte dela, nós temos acesso aos equipamentos de rede. Então, o Packet Tracer ele trabalha muito estritamente relacionado com os equipamentos, roteadores, switches, computadores clientes, computadores servidores, dispositivos de IoT, né, access points. E aqui do outro lado nós podemos criar alguns cenários para realizar algumas simulações e trocas de pacotes. Então estou dando esse panorama geral para vocês e à medida que nós formos utilizando o Packet Tracer de fato, nós vamos nos aprofundando nas opções. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês, antes da gente construir a nossa própria rede, eu queria apresentar um exemplo para vocês, né, de uma aplicação pronta, né, que já vem aqui com o Packet Tracer em formato de exemplo. Então, para nós abrirmos essa aplicação, nós vamos clicar aqui no menu File e escolher a opção Open Samples.
abrir amostras, né, abrir exemplos. Nós vamos clicar aqui, e aqui nós vamos ter diversas categorias de exemplo que já vem por padrão aqui instalado com o Packet Tracer. Nós vamos escolher aqui IoT, Internet of Things, né, Internet das Coisas. Então, vamos clicar aqui, nós temos aqui sub-opções. Nós vamos escolher aqui IoT Devices, né, dispositivos IoT. E aqui nós vamos escolher a opção Temperature Monitor, ou monitor de temperatura. Monitor de temperatura. E aí ele vai abrir aqui para a gente a nossa aplicação, né, a nossa rede simulada, junto com uma pequena descrição. A ideia dessa rede é simples. É uma rede onde nós temos aqui um dispositivo IoT que vai monitorar a temperatura de um determinado ambiente e controlar essa temperatura, né? Seria o equivalente de eu ter um sensor de temperatura instalado no quarto junto com um ar-condicionado, né? Onde eu posso regular a temperatura do ambiente. A diferença é que nós não vamos controlar esse ar-condicionado pelo controle remoto dele. Nós controlaríamos o ar-condicionado, a temperatura do ambiente, através de uma aplicação que poderia ser acessada, por exemplo, de um computador, né, de um desktop tradicional ou de um smartphone. Então aqui nós temos basicamente 4 dispositivos conectados em rede. Nós temos um computador comum, um desktop comum, que muito bem poderia ser aqui um smartphone, tá? Mas é um computador comum. Nós temos um servidor que vai controlar essa aplicação, que vai ser responsável por gerenciar essa aplicação. Nós temos um monitor de temperatura, tá? Que apresenta a temperatura do ambiente no local. Então é possível observar aqui, né, inclusive a temperatura que ele está apresentando. Essa temperatura está caindo, né? É 1 grau, né? Está caindo cada vez mais, está mostrando a temperatura do ambiente. E aqui nós temos um termostato, um equipamento onde nós vamos poder controlar a temperatura, né, do nosso ambiente. Então, esse termostato aqui não seria um termostato tradicional. Ele é um termostato aqui que está sendo utilizado para fins de simulação. E ele não existe fisicamente, não existiria fisicamente em uma rede real, né? Ele seria integrado junto com a aplicação nossa do IoT. Nesse termostato nós temos aqui 2 fontes de temperatura, uma para gerar calor e uma para gerar um ar... aqui está air cooler, né? Um ar gelado, mas seria para gerar frio, né? Bom, e aqui por fim nós temos um switch, né, que está interligando esses 4 dispositivos em rede, né? Então através de cabos par trançado aqui no caso, tá? Então essa aqui é uma rede cabeada. Bom, o que vai acontecer? Então isso aqui é só uma forma da gente ver, né, a potencialidade do Packet Tracer. Então eu vou utilizar aqui, eu vou abrir o meu desktop. Vou dar um clique em cima dele e ele vai abrir essa tela aqui que corresponde à simulação do nosso desktop. Aqui nós temos diversas abinhas aqui em cima e eu vou escolher aqui a abinha Desktop. Eu vou maximizar aqui, né? Essa abinha Desktop seria o equivalente ao meu sistema operacional, né, do meu desktop, do meu computador. Então aqui eu tenho diversas aplicações que é possível acessar dentro desse desktop. Então, algumas aqui, né, o prompt de comando, um navegador browser, um cliente de e-mail, um editor de texto, né, uma aplicação cliente Bluetooth, entre outras. Um configurador de endereço IP, a gente vai utilizar isso daqui logo depois. Né, mas agora a gente vai abrir um bem comum, né, um que a gente está bem acostumado, que é o navegador web. Então eu vou clicar aqui no navegador web. E ele vai abrir aqui para a gente um navegador bem rudimentar. E aqui na URL eu vou informar o endereço do meu servidor. Tá? O endereço, deixa eu voltar aqui, o endereço desse servidor. Então eu vou fazer com que esse computador
acesse a aplicação desse servidor aqui. Então eu vou informar o endereço, né? Aqui pelo exemplo ele diz que o endereço do servidor é 1.1.1.1. 1.1.1 seria o equivalente de eu estar digitando aqui o meu site, né? Então, ao invés disso, eu estou digitando o endereço IP. Então, go, e ele vai abrir aqui a página de login do meu servidor. Ele já está dando uma dica, né? Que o usuário e a senha é admin, então eu vou digitar aqui admin, seguindo, né? E aqui, quando eu fiz o logon, ele caiu para mim aqui numa tela, né? Vamos tentar aumentar aqui. Abriu uma tela onde eu tenho dois dispositivos cadastrados nesse servidor. Nós temos o termostato e nós temos o monitor de temperatura. Então, a gente vai clicar em cima deles para abrir as opções, né? E aqui no monitor de temperatura nós temos aqui a temperatura sendo monitorada. Então é possível ali ver a temperatura caindo, né? Então ele está lendo a temperatura do ambiente. E aqui no termostato eu tenho algumas opções aqui que eu posso escolher. Então off, que é a opção padrão. Então o termostato está desligado, então significa que não está tendo nenhum controle de temperatura. Eu tenho aqui uma opção de refrigeração, uma opção de calor e uma opção de automático. Eu vou escolher aqui a opção de cooling, né, de refrigeração. E aí vai ser possível observar aqui a temperatura caindo cada vez mais. Então o termostato ele está lendo aqui a temperatura do ambiente, né, e ele está, me perdoe, né, o monitor de temperatura está lendo aqui a temperatura do ambiente, né, e o termostato está atuando no ambiente, refrigerando ele, né. Menos 67 é um exagero, né, mas tudo bem, é um simulador. Né? Aqui já, provavelmente, o ser humano já não estaria aguentando mais. Vou mudar aqui para heating, né? Ou seja, aquecer, né? Aí vai ser possível observar a temperatura indo no sentido contrário, né? Está aquecendo o ambiente. Então, percebam que eu estou controlando a temperatura desse ambiente através de uma página web, né? Que está sendo acessada aqui através desse servidor. Né? Então aqui está um exemplo de uma aplicação IoT. Tá? Além dela, existem outras aqui aplicações. Então eu vou clicar lá em Open, né? Ele vai perguntar se a gente quer salvar alguma coisa, eu vou clicar em No. Aqui tem outras aplicações, né? E eu vou pedir para vocês, como exercício, tentar escolher uma dessas aplicações, uma outra aplicação, pode ser qualquer outra aplicação, e tentar utilizar ela aqui no ambiente, tendo como base, né, a descrição que ele está indicando aqui em cima. Tá? Então, é uma forma da gente se familiarizar com o Packet Tracer, né, tentar utilizar a aplicação aqui, né, de forma que a gente bote ela para funcionar. Então, eu vou deixar o vídeo por enquanto por aqui e eu volto no próximo para a gente começar a criar a nossa primeira rede.